Olá, gente, eu sou o Thiago, esse é o Projeto Left, vamos para a nossa aula de matemática. Na nossa aula de hoje vamos falar sobre razão. O que é razão? Razão nada mais é do que uma comparação. Ou você pode também fazer uma relação e ao mesmo tempo ter uma razão. Toda relação vai ser uma razão. Para a gente ter uma definição melhor do que é razão e trabalhando em cima da palavra relação, só você lembrar de um relacionamento entre duas pessoas, um casal. O que eles têm que fazer para poder aquilo ser um relacionamento? Eles têm que fazer uma divisão do que eles têm, senão não é relacionamento. E toda divisão na matemática é uma fração. Essa é a nossa definição inicial matemática de razão. Mas nós podemos ver um exemplo de como é que a gente pode trabalhar e ter ideia melhor do que é razão, em cima da palavra comparação especificamente. Vamos pegar o exemplo do município de Cáceres, no Mato Grosso. O município de Cáceres é conhecido pelo fato de as pessoas lá andarem muito de bicicleta. Praticamente todos dentro daquela cidade têm uma bicicleta. E numa reportagem do Globo Repórter foi feita uma comparação, ou seja, uma relação, consequentemente, uma divisão ou uma comparação por meio de fração entre o número de habitantes, entre a quantidade de bicicletas existente nesse município e o número de habitantes. Nós vamos pegar e analisar esse exemplo a partir de agora. Eles querem fazer uma comparação entre a quantidade de bicicletas e o número de habitantes. Lembrando que toda comparação ela vai ser feita em cima de uma divisão. E essa divisão vai ajudar a gente a ter uma noção dessa quantidade de bicicletas e habitantes que tem nessa cidade. Bom, é muito simples. Nós temos aqui a quantidade de número de bicicletas e a quantidade de número de habitantes. Se nós estamos querendo fazer uma relação entre eles, e nós vimos que toda razão é uma fração, é uma relação entre quantidades numéricas, nós simplesmente vamos pegar e dividir essa quantidade. Nós temos 130.000 dividido por 90.000 habitantes. Algo que eu vou pedir para vocês fazerem é pesquisarem sobre simplificação. Por favor, façam isso. Ok? Continuando nossa aula. Nós vamos fazer uma comparação entre eles, certo? A partir da simplificação, nós podemos cancelar a quantidade de zeros que tem em cima e embaixo em comum. Tínhamos 4 zeros em cima, temos 4 zeros embaixo. Nós vamos tirar esses zeros, nós vamos ter 13 sobre 9. 13 sobre 9 é a quantidade do número de bicicletas por número de habitantes. Observem só, nós temos 13 dividido por 9, porque toda fração é uma divisão. Então, nós vamos verificar quantas bicicletas por habitantes vamos conseguir encontrar nessa cidade. Ou seja, 1,4 bicicletas por habitantes. Tipo assim, você não tem como visualizar 1,4 bicicletas, porque ou você tem uma bicicleta inteira, ou você não tem bicicleta. Mas isso aqui é para a gente ter uma ideia da comparação da quantidade de bicicletas por habitantes na cidade. Traduzindo, possivelmente nessa cidade, cada habitante possui uma bicicleta. Isso é a relação que existe entre a quantidade de bicicletas e o número de habitantes. Isso que nós calculamos foi a razão, certo? Só para a gente relembrar um pouco essa questão de simplificação, nesse nosso exemplo nós poderíamos simplificar esses dois valores que nós tínhamos, 130.000 e 90.000, por 10.000. 10.000? Isso. Poderíamos simplificar por 10.000. Tanto a quantidade de cima quanto a quantidade de baixo. Quando fôssemos dividir, iríamos ter novamente 13 sobre 9, o que iríamos voltar para o nosso exemplo. Ou seja, a razão entre o número de bicicletas e o número de habitantes, nesse exemplo, é de 1,4 bicicletas por habitantes.